O Velho Testamento contém um certo número de duplicatas que, por estarem no mesmo livro, é comum alguns religiosos não perceberem ou tentarem fazer harmonização. Por exemplo, na criação, existem duas narrativas diferentes da criação. Na primeira, Deus é chamado de Elohim, é o primeiro versículo lá de Gênesis. E na segunda, ele é chamado pelo tetragrama, vamos chamar de Jeová. Na primeira criação do homem, Deus criou o homem no sexto dia, homem e mulher os criou, aqui ó, no sexto dia. Já na segunda narrativa de Gênesis, depois que Deus tinha criado todos os céus e a terra, os animais, tudo, aí Deus não tinha feito o homem, aqui ó, e não havia homem para lavrar a terra. Vocês notaram? Depois de toda a criação. E já no capítulo 2 de Gênesis, que é uma outra narrativa da criação de um outro período, deixa eu voltar aqui que foi demais. Deus não fez o homem, homem e mulher, macho e fêmea, como no primeiro capítulo. Ele fez só o homem. Aí ele viu que o homem estava só, ele falou, não é bom que o homem esteja só. E antes de fazer a mulher, o texto ainda diz que o homem não achou uma companheira, né, idônea. Então, por causa disso, Deus foi lá, tirou a costela do homem e fez a mulher, no segundo livro. Só que aqui no primeiro capítulo de Gênesis, Deus já tinha feito o homem um casal, um homem e mulher. Então, não é a mesma narrativa. Mas, como está no mesmo livro, Bíblia, como eu falei, você vai ver pastores, principalmente evangélicos, eles vão tentar harmonizar o texto. Não, está na Bíblia, então não tem contradição nenhuma. Na verdade, são duas narrativas. O dilúvio, vamos ver o dilúvio. O dilúvio também, acredita-se que eram dois dilúvios diferentes e que eles foram compilados num relato só. Existem algumas diferenças nos textos que elas são sutis, mas dá para demonstrar isso quando a gente começa a analisar essas pequenas diferenças. A primeira e clara diferença se refere à forma pela qual os dois relatos se dirigem a Deus, que nem Gênesis. O primeiro e mais antigo relato, que seria pela um autor javista, se refere a Deus como Senhor. Esse, na verdade, seria o tetragrama, né? Vamos chamar de Jeová. E já em outros versículos, do mesmo narrativa do dilúvio, que seria de um autor sacerdotal, ele não usa o tetragrama. Ele se dirige a Deus apenas com o termo El ou Elohim. Por exemplo, aqui em Gênesis 6:5, ele diz, e viu o Senhor, aqui está o tetragrama, Jeová, que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Já em Gênesis 6, no versículo 11, ele diz, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, Elohim. Então, só aí você vê. Eu só esqueci de mencionar aqui em Gênesis que a partir do capítulo 2, Deus é chamado não só de Elohim, mas pelo tetragrama, mas também tem a palavra Elohim. É como se fosse uma harmonização, é Jeová Elohim, tá? Só porque eu esqueci aqui de mencionar aqui no texto. Aí outras diferenças do dilúvio. O autor javista, ele coloca 7 pares de animais limpos na arca. Porém, dos animais que não são limpos, um par apenas. Já o autor sacerdotal coloca estritamente apenas um casal de cada par. Aqui, ó, em Gênesis 6:19 está escrito, ó, e de tudo que vive, de toda espécie, 2 de cada espécie. Deus mandou Noé pegar dois animais de cada espécie, 2 do gato, do cachorro, do boi, da vaca, do elefante, enfim. E ele não faz discriminação nenhuma, de todos os animais, 2 de cada espécie. Já em Gênesis 7, não. Deus já faz uma separação, ó, dos animais limpos você vai tomar 7, ou seja, macho e fêmea, 7 casais de cada animal limpo. E dos animais que não são limpos, né, animais impuros, você vai tomar só 2, um casal. Vocês notaram a diferença? Era para pegar 2 de todas as espécies, ou não, dos animais limpos tinham que ser 7. Então, porque são narrativas diferentes. Outra dúvida que fica aqui no ar, como que Noé saberia quais animais seriam limpos e quais animais não seriam limpos, nem animais puros ou impuros, se as leis acerca de santidades alimentícia, pureza alimentícia, elas só viriam a surgir lá no livro da santidade de Levítico, lá depois do cativo da Babilônia. Não é nem de Moisés, provavelmente, isso daqui. Então, como que Noé já saberia o que era animal limpo e o que era animal sujo, nem impuro? O dilúvio do autor javista dura 40 dias e 40 noites. Já em contrapartida, o autor sacerdotal faz com que o dilúvio transcorra por um período de 150 dias. Aqui, ó, segundo Gênesis 7, o dilúvio durou 40 dias. Ó, choveu 40 dias e 40 noites sobre a terra, correto. Já no capítulo 8 diz, ó, e ao fim de 150 dias as águas começaram a minguar, ou seja, parou de chover. Os relatos do autor javista nos mostram que Noé pôde sair da arca após 47 dias. Já o relato do autor sacerdotal nos oferece um relato bem mais complexo,
Em Gênesis 8,4 nos fala que a arca repousou no Monte Ararat no 17º dia do sétimo mês. E se a gente for tomar o calendário lunar como base, a gente teria 177 mais 17, daria 194 dias. Sendo assim, Noé teria ficado 44 dias navegando após o dilúvio, até chegar ao Monte Ararat. O relato prossegue, nos dizendo, no entanto, que as águas só secaram por sobre a terra depois de um ano. Dessa forma, tomando como base o calendário lunar, que era o calendário judeu, nós teríamos 354 dias. A terra, no entanto, só secaria definitivamente no 27º dia do segundo mês. Sendo assim, nós teríamos mais 56 dias. O cálculo final nos fornece então um período de 410 dias. Quando as águas vão se acalmando, se quem quiser pausar o vídeo aqui e ler essa parte matemática aqui, mas isso aqui é mais supérfluo, ok? Quando as águas vão se acalmando, Noé solta uma pomba, no relato do autor já vista. Mas já segundo o autor sacerdotal, ele opta por narrar um corvo no lugar da pomba. Aqui, ó, segundo Gênesis 8,7, Noé soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se secaram sobre a terra. Vocês notaram? Até as águas se secaram, então o corvo já deu o sinal de que as águas tinham secado. Já no outro versículo adiante ele fala que não, ele soltou uma pomba e a pomba foi, depois trouxe um ramo de oliveira no bico, etc e tal. Então só aqui você vê que são duas narrativas diferentes. Ou ele soltou um corvo que foi e voltou até as águas secar, ou ele soltou a pomba. A apresentação da aliança com Abraão. Em Gênesis 15, mostra como que Deus apareceu para Abraão e fez uma aliança para ele. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão. Tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates. Em Gênesis 17 tem uma passagem que parece semelhante a essa, só que uma narrativa diferente. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito, e porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandemente. É claro que se você ler todo o capítulo, você vai ver como realmente é semelhante. A expulsão de Agar. Eu já tinha mostrado isso no vídeo bem antigo, onde eu tinha mostrado, onde tem duas expulsões da Agar. Aqui em Gênesis 16, foi Sara começou a implicar com Agar. Aí Abraão falou para ela: eis que a tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom e aos teus olhos. Aí Sara afligiu ela, Agar, e ela fugiu da sua face, ela foi embora. Aí no capítulo 21 tem de novo uma expulsão de Agar, só que dessa vez é por Abraão. Então levantou-se Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo sobre os seus ombros. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela partiu andando errante no deserto de Berseba. Aí o texto tenta fazer uma harmonização dizendo que o anjo mandou ela voltar. Só que na outra parte, na outra narrativa, também tem a aparição do anjo no deserto, no poço. Em Gênesis 16, o anjo do Senhor chegou junto para ela e ainda fez uma promessa para ela: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, seria os filhos de Ismael, os ismaelitas. Em Gênesis 21 também, e bradou o anjo do Senhor a Agar. Aí ele pega e diz: porque farei dele uma grande nação. Então vocês notaram? Não tinha nem por que ela retornasse, era para voltar para ter uma situação praticamente idêntica no deserto, num poço, recebendo um aviso de um anjo de que o filho dela seria uma grande nação. E tem 3 relatos das desventuras de mulheres em países estrangeiros. Eu não coloquei aqui os trechos, só os versículos para quem quiser ver. Vem Gênesis 12:10, que é Abraão e a mulher dele lá com o faraó. Gênesis capítulo 20 e Gênesis 26 do versículo 1 ao 11. O milagres da água de Meribá, que também é uma passagem meramente repetida. Aqui em Êxodo 17, Moisés está lá com o povo no deserto, o povo fica reclamando que não tem água, eles estão com sede. Aí Deus fala para Moisés: toma a mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Aí Deus manda Moisés bater na rocha e ferir a rocha. Tu ferirás a rocha. Aí saiu água da rocha. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. Mas aí quando você chega em Números, tem a mesma passagem, mas diferente, mas a história é a mesma. O povo está reclamando que está com sede, porque está andando no deserto. Aí Deus fala para Moisés: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha. Aí depois Moisés fere a rocha 2 vezes, e essas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. A mesma água, águas de Meribá, águas de Meribá.
Moisés feriu a rocha, Moisés feriu a rocha. O lugar ficou chamando Meribá porque o povo contendeu com Deus. Aqui ficou chamando Meribá porque o povo contendeu com Deus. Então vocês notaram que é uma passagem paralela, uma duplicata, só que narrada de forma diferente. Então provavelmente é de uma tradição diferente. Os 10 mandamentos. Aqui em Êxodo 20 tem o decálogo, né? As 10 palavras, os 10 mandamentos. E quando você vai em Êxodo 5, Deuteronômio 5, também tem os 10 mandamentos. Inclusive parece que o mais antigo é o de Deuteronômio. Eu já falei disso num vídeo, o de Deuteronômio, que depois foi adicionado em Êxodo 20, correto?